Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo a mais uma live do Viver Bem aqui na Gazeta do Povo. Eu sou Guilherme Grande e hoje nós vamos bater um papo sobre demência, uma doença e uma condição que ainda é cheia de tabus, mas que você pode conhecer um pouquinho mais e esclarecer várias dúvidas. Comigo aqui hoje está o Dr. Heraldo de Oliveira Melo Neto, ele que é médico radiologista do XLEME e presidente do Conselho Consultivo da Sociedade de Radiologia do Paraná. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Mais uma vez um prazer estar aqui novamente com vocês. Legal. E você que assiste a gente aí, você pode mandar as suas dúvidas para cá, suas perguntas para o Dr. Heraldo, que ele vai responder ao vivo aqui nesta live. Você escreve aqui nos comentários do Facebook e a gente responde ao vivo aqui no ar. Para você, um bom dia. Doutor, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para o nosso leitor, para o nosso ouvinte que está ali na internet, o que é a demência em si, que antigamente tinha até um termo, era usado como um termo pejorativo para, às vezes, né, você xingar alguma pessoa de demente, e hoje em dia, na verdade, não é bem assim, né? O que é a demência, doutor? Ok, antes de mais nada, esclarecer que a demência é uma doença tratada pela especialidade de neurologia. Eu sou médico radiologista, que atua mais na área de neurologia, então vou trazer um enfoque mais genérico da demência, puxando para a parte de diagnóstico por imagem, né? A demência é uma doença que se desenvolve normalmente na fase mais tardia da vida. Ela é caracterizada por perda da memória, perda das funções normais da pessoa. Então, esse termo pejorativo, que a pessoa é demente, é porque ela começa a perder a capacidade de realizar as funções, né? Começa a perder a memória. Então, essa que é a correlação com o termo pejorativo. Mas é uma doença neurodegenerativa, ela tem algumas causas mais comuns e algumas dessas é possível a gente fazer a identificação através dos exames, né? Com que idade, doutor, eu preciso começar a me preocupar com esses esquecimentos, com essa diminuição da capacidade de realizar algumas atividades, doutor? Veja, o envelhecimento, ele ocorre da forma normal, ou um envelhecimento de sucesso, né? Ou ocorre o envelhecimento normal também, sem ser o sucesso. Então, a pessoa pode chegar com 80, 85 anos, manter todas as faculdades mentais, ou ir perdendo progressivamente alguma dessas faculdades. De modo geral, tem um corte em torno de 65 anos. Então, a partir de 65 anos, os quadros de demência que se instalam a partir daí são as demências que normalmente se desenvolvem, né? Antes dos 65 anos seria o estágio pré-senil, né? Então seria diferentemente das doenças degenerativas senis, depois de 65. Então, essa é uma faixa de idade em que tem que ficar atento. Mais atenção para pessoas que têm riscos para desenvolvimento de doença cerebrovascular antes dos 65 e aquelas também que têm histórico familiar de desenvolvimento de demência, né? Nesse caso de histórico familiar de demência, seriam que tipos de doenças? Alzheimer, o que, doutor? As duas causas mais comuns de demência são as demências de Alzheimer e a doença por lesão no tecido cerebral por doença vascular. Então, esses dois tipos de demência compreendem as doenças mais frequentes que são causa de demência. É descrita a doença de Alzheimer como a demência mais comum. Os dados nacionais apontam para uma prevalência de doença cerebrovascular como a principal causa de demência. Então, talvez tenha algum viés nos grupos que foram pesquisados, mas se a pessoa tem na história familiar hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, são fatores de risco para a doença cerebrovascular e, consequentemente, para desenvolvimento de demência. Então, aquela coisa, não é simplesmente você ter no histórico familiar, você desenvolver a doença, o Alzheimer, por exemplo, se você não cuidar de todo o resto, né? Então, você falou obesidade, você falou doenças cardiovasculares, tudo tem uma certa ligação, então, que podem no futuro, dependendo de como ocorrer a evolução, provocar a demência, provocar uma doença neurodegenerativa. Exato. Então, a doença de Alzheimer, ela pode coexistir com a doença cerebrovascular. Então, você teria uma forma de demência que é denominada como demência mista, onde você tem um componente do Alzheimer e você tem um componente também vascular, por dano vascular. Então, existe a doença de Alzheimer pura, existe a demência vascular pura e existe a demência mista.
Legal. Quero dar aqui um bom dia, doutor, para Inês, para Elizabeth, para o Rude e para a Rose. E o Anthony, ele tem uma pergunta aqui bem interessante, que até vai casar com a próxima pergunta que eu ia te fazer, doutor. Quais as alterações precoces que podem ser vistas nos exames de imagem, né? Aí puxando um pouquinho, né, pela questão da radiologia e também por essa questão de demência, doutor. Bom, então é ótima pergunta do Anthony. Então vamos supor que um paciente tem hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e apresenta quadro de demência progressiva e nós identificamos muitas lesões na substância branca dos hemisférios cerebrais. Existe uma classificação para essas doenças, vamos dizer que ele tem a forma mais grave e vem apresentando um quadro clínico demencial, né? Perda de memória, de forma progressiva. É possível que, nesse caso, a apresentação clínica esteja correlacionada com as alterações que nós identificamos no exame de imagem, né? É importante salientar que, quando o paciente apresenta um quadro demencial, principalmente o não progressivo, abrupto e estagnado, o exame de imagem tem como principal função, inicialmente, identificar outras causas tratáveis de demências. Por exemplo, o paciente que sofreu um traumatismo crânioencefálico, ele pode desenvolver um coágulo ao redor do cérebro, um hematoma subdural, e esse hematoma subdural pode causar um declínio cognitivo, né, causar sintoma, e é uma causa tratável de demência. Então, o paciente, sendo feita a drenagem desse coágulo, o paciente recobra as atividades normais. Da mesma forma, a hidrocefalia. Então, existem causas que resultam na obstrução da drenagem do fluxo licórico dentro do cérebro, e quando aumenta a pressão do líquor dentro do cérebro, o paciente desenvolve ataxia, incontinência urinária e demência. É uma tríade chamada de tríade Hacking-Adams. Quando é feita a drenagem do sistema ventricular, o paciente recobra as funções clínicas, inclusive a demência. Então, existem causas tratáveis de demência. Para falar da demência de Alzheimer, existem localizações no cérebro e variações da doença de Alzheimer que fazem que atrofie algumas áreas do cérebro. Então, os lobos parietais, por exemplo, existe na região posterior dos hemisférios cerebrais uma região em que ela atrofia, e essa atrofia está correlacionada com o início precoce da doença de Alzheimer. Existem outras áreas na porção medial dos lobos temporais, que também existe uma classificação para isso, e essas atrofias acontecem nos pacientes com Alzheimer e progridem, você consegue identificar essa progressão. Agora, doutor, recentemente, no programa da televisão semana passada, uma entrevistada de mais de 70 anos, ela relatou que ela estava começando a sofrer de um quadro de Alzheimer. Claro, ela já é aí um pouco mais de idade. Agora, quando a gente tem aqueles esquecimentos comuns, por exemplo, eu não lembro onde deixei a chave, ou tinha alguma coisa para fazer hoje, esqueci, ou até mesmo esquecimentos muito curtos e muito recentes, do que eu vou fazer, por exemplo, daqui a meia hora, o que eu fiz há meia hora atrás. Que tipos de sintomas e como que começa a pessoa precisa começar a se preocupar com um quadro desse? De, eu talvez vou ter Alzheimer. Esquecimentos comuns, ok, são normais no dia a dia, mas em que momento que ela precisa realmente se preocupar com isso? Veja, é comum a gente se esquecer de algumas coisas, né? Desde que isso não traga prejuízo para as atividades normais de trabalho, familiares, de higiene, alimentação, uso de medicação, etc. Quando esses sintomas acontecem de forma progressiva, contínua e com piora, deve chamar atenção. Então, o que nós vemos, por vezes, em pacientes mais jovens, que é uma preocupação, que você mencionou, assim, em faixa etária mais precoce, são pacientes que estão muito atribulados com trabalho, questões familiares, de envolvimento, assim, de muitas horas de atividade laborativa, pouco tempo de sono, então uma privação do sono. Então, o que eu percebo atualmente é a afã de muito trabalho, privação de sono, as pessoas estressadas, e isso causa uma perda de memória temporária aguda, né? Então a pessoa não consegue se lembrar o que tem que fazer daqui a meia hora, começa a atrapalhar a agenda, esquece onde é que deixou a chave, esse tipo de coisa. Então essas seriam as principais pontos para diferenciar pequenos esquecimentos de demência, né? Agora, esses pequenos esquecimentos, essa rotina que a gente está falando, que o senhor mencionou, de a vida muito corrida, muito trabalho, muitos afazeres, os pequenos esquecimentos,
Isso lá na frente, no futuro, pode provocar alguma questão relacionada à demência ou realmente é temporário? Qual é o futuro disso? Não tenho registro de ter lido pequenos esquecimentos por estresse ter correlação com o desenvolvimento de Alzheimer. A gente sabe que alguns medicamentos, a privação do sono, a não realização da atividade física, a alimentação inadequada, todos são fatores acumulativo no corpo que podem facilitar o desenvolvimento da doença por questões de doença vascular, por exemplo, né? Mas não é uma questão principal assim de se preocupar com Alzheimer em pequenos esquecimentos. Apenas coloca o pé no freio um pouco e tenta viver um pouco mais tranquilo. Se a pessoa estiver passando por uma experiência desse tipo de uma forma recente, com privação de sono, procurar dormir, acho que provavelmente vai melhorar nesse caso aí. Legal. Doutor, mais dúvidas aqui dos nossos leitores. Quero dar também um bom dia aqui para o Edson, para a Neide, para a Gualma, para Maria Amélia e para a Bruna. E a Maria Cecília, ela pergunta, qual é o melhor exame, doutor, para diagnóstico da demência? Ótima pergunta da Ana. Hoje existem basicamente 2 exames com aplicação clínica, principalmente a ressonância magnética, onde é possível identificar, como eu falei agora anteriormente, o trofismo das estruturas do parênquima cerebral e a condição da substância branca, que é lesada quando tem doença cerebrovascular. Então, na avaliação de ressonância magnética é feita por hábito nos casos de suspeita de demência ou de acompanhamento de pacientes com demência, a quantificação da atrofia dessas regiões. Então é possível fazer o diagnóstico precocemente, num contexto clínico adequado, né? E é possível também fazer uma avaliação evolutiva da progressão dessas áreas de atrofia. Existem também outros exames onde é possível identificar através do perfil do metabolismo de algumas substâncias, por exemplo, identificar a deposição de algumas proteínas que são precursores de processos demenciais, mas isso ainda não está na prática clínica, ainda não está disponível no nosso meio, faz parte do campo de pesquisa. Então o foco hoje está na ressonância magnética. Existem estudos, por exemplo, que além das alterações estruturais de atrofia do parênquima, mostram uma hipoperfusão nessa região posterior dos lobos parietais, no giro do cíngulo, que está correlacionado com o paciente que vai desenvolver Alzheimer. Então, a gente está buscando identificar alterações o mais precocemente possível, quando a apresentação clínica é muito sutil, né? Porque quando o paciente está com a doença bastante desenvolvida, o exame de imagem não tem função, porque você não precisa mais dele. Mas quando você, a não ser que seja para afastar uma causa tratável, né? Como também mencionei anteriormente. Então a gente está buscando assim o quanto antes identificar alterações estruturais e funcionais para conseguir agir o quanto antes. Legal, estamos falando aqui hoje no Viver Bem, na Gazeta do Povo, com o Dr. Heraldo de Oliveira Melo Neto, ele que é médico cardiologista do XLM e também presidente do Conselho Consultivo da Sociedade de Radiologia do Paraná. Hoje o assunto aqui na live é demência. Isso porque, de acordo com dados da ONU, da OMS, Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas que vivem com demência no mundo deve atingir ou triplicar até 2050, atingindo aí até 152 milhões de pessoas. Você que assiste a gente, mande também as suas dúvidas para cá, pelos comentários aqui embaixo, que a gente lê ao vivo e o doutor responde aqui no ar. Doutor, esse dado da OMS, ele é um dado preocupante, mais de 150 milhões de pessoas com demência até 2050, o que significa isso? Bom, isso basicamente significa que as pessoas estão vivendo mais. Então, a evolução no sistema de saúde faz com que as pessoas vivam mais. E quando as pessoas vivem mais, aumenta a prevalência das doenças que são mais comuns nessa faixa etária. Então, o que se constata no primeiro momento, é que não vem aumentando a incidência da doença em si, mas o número de pessoas que podem desenvolver a doença. Então, existe a preocupação no sentido de que haverão mais pessoas com essa doença. Então, a gente vive um momento em que a demência é uma das doenças que a gente vai precisar dedicar mais atenção, né? Tanto para fazer o diagnóstico, como principalmente para fazer o tratamento desses pacientes. Algumas dessas doenças não têm cura.
nós participamos há quase uma década de estudos multicêntricos internacionais visando a avaliação de medicamentos que possam vir a ser efetivos nesses pacientes, né? Então tem grupos controles e tem alguns medicamentos e estão começando a sair alguns resultados preliminares. O esforço é para que se consiga alguma medicação que a princípio freie um pouco a evolução da doença, para que você consiga ter a pessoa com qualidade de vida por mais tempo, né? Qualidade de vida, eu digo, a pessoa conseguir fazer as atividades normais dela sem precisar de alguém, sem ter a dependência de outra pessoa, né? É isso que eu ia te perguntar agora, porque são doenças crônicas que as pessoas têm que conviver e às vezes até elas próprias podem ter um pouco de vergonha quanto a isso. Ah, eu não lembro, por exemplo, quem é você, eu não lembro que eu tenho uma mãe, que eu tenho um filho, eu já vi casos assim, doutor. Como amenizar, por mais que não hajam medicamentos que controlem a evolução da doença suficientemente, como amenizar um pouco essa questão da pessoa que sofre com quem está ajudando ela? Então, perfeito. Então, apesar de não existir ainda medicações que curam a doença, o fato de você identificar a existência da doença faz com que essas medidas possam ser tomadas. Então, numa fase inicial da demência, o paciente percebe esses esquecimentos, isso gera muita ansiedade e existe um espectro de alterações e evolução onde o paciente perde a consciência do que está acontecendo. Mas existe sim uma fase onde ele percebe isso e tem constrangimento, ele tem a consciência de estar esquecendo coisas que não eram para estar esquecendo, né? Como, por exemplo, reconhecer um rosto. Por exemplo. E também as pessoas que estão ao redor terem compreensão de como é que funciona a doença, de como ela evolui e de como podem auxiliar o paciente, né? É uma doença que afeta não o paciente, mas também a família, porque é uma doença progressiva, sem cura, né, degenerativa. Então, a identificação da doença, o quanto mais precoce, essas medidas auxiliares podem ser tomadas da forma adequada e com isso trazer um pouco mais de conforto e qualidade para a família e para o paciente. Tem uma dúvida aqui bem interessante, doutor, que é da Bruna. Ela pergunta assim: em casos familiares, vale a pena realizar exames para rastreamento dos familiares que possuam ou possuíram esses tipos de doenças? É boa pergunta da Bruna. Veja, não existe ainda protocolo para, por exemplo, fazer exame de ressonância magnética a partir de determinada idade em pacientes familiares próximos de pacientes que desenvolveram demência. O que pode ser feito sim é o acompanhamento clínico desses pacientes de perto e na vigência de sintomas preliminares, aí sim, apresentando sintomatologia, fazer exame para ver como é que está o atrofismo dessas estruturas que estão correlacionadas com a progressão da demência, né? Uhum. Então, buscar também vale. Vale, não existe protocolo, não tem indicação. Quem sabe no futuro próximo se apliquem algumas técnicas que já estão sendo estudadas de avaliação genética, de você conseguir determinar através de estudo do genoma se você vai desenvolver ou não a doença e qual a chance de você desenvolver a doença. Uhum. Então isso seria um ponto que cortaria ter que esperar a pessoa apresentar a doença, então se saberia já estatisticamente a chance dela ter a doença. Isso está para um futuro próximo que casaria muito bem com a medicação. Aguardamos ansiosamente, então. Aguardamos ansiosamente. Doutor, muita gente também tem dúvidas de Parkinson e Alzheimer. São doenças bem diferentes, mas que, de certa forma, afetam o sistema neurológico, né, doutor? Qual que é a diferença entre elas? O Alzheimer é o tipo mais comum de demência e o Parkinson trata de um distúrbio de movimento, né? O Parkinson, a doença de Parkinson, ela não tem uma caracterização de achado no diagnóstico de imagem que você faça o diagnóstico da doença de Parkinson. Existe um substrato anatomopatológico que a gente identifica nos espécimes pós-mortem, até você identifica nos exames de ressonância magnética, mas eles não são suficientes para fazer o diagnóstico de Parkinson, que é feito clinicamente, né? Existem síndromes parkinsonianas, que são outras doenças que causam sintomas similares ao de Parkinson e que você consegue identificar achados muito característicos nos exames de imagem.
né? Por exemplo, a atrofia de múltiplos sistemas do tipo P causa uma alteração nos putames, e a atrofia de múltiplos sistemas do tipo C tem um sinal muito característico de uma cruz que acontece no nível da ponte, nas imagens axiais. Então, são diagnósticos de pessoas com síndromes parkinsonianas que a gente consegue ajudar com os exames de imagem. Vamos explicar para o nosso leitor, doutor, o que são essas atrofias que o Parkinson provoca? Que tipo de atrofias, que tipo de alteração nos movimentos? Veja, o Parkinson ele causa alteração no movimento que finaliza com rigidez. Né? Então, o paciente tem, caracteristicamente, um movimento de tremor que tem uma baixa frequência e uma alta amplitude. Diferentemente de outros tipos de tremor que tem uma frequência aumentada e uma amplitude menor. Né? Essas são as principais características do Parkinson. Entendi. Doutor, aí voltando um pouco para a questão do diagnóstico de uma doença relacionada à demência. Que preparação que é necessária, né, para o paciente antes de realizar um exame que vai aí encontrar, né, o diagnóstico de casos suspeitos de demência? Veja, no caso mais prático da ressonância magnética, o exame é como se fosse um dia normal na vida do paciente. Ele não precisa fazer nenhum preparo. É só comparecer para fazer o exame, sem ter feito uma refeição muito pesada antes, porque vai ter que ficar deitado, mas não é necessário o jejum, e o paciente tem que estar ciente que ele vai ter que ficar imóvel por uma faixa de tempo de em torno de 12 a 20 minutos, aproximadamente, caracteristicamente esse tempo, né? Se ele ficar parado, vai ser por aí. Isso um tipo de exame. Existem outros tipos de exames com preparações talvez um pouco mais trabalhosas para o paciente? Para a demência no campo de imagem, na prática clínica, no nosso meio, hoje não. Não tem outro exame que precise de outro tipo de preparo. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é da Inês. Ela queria perguntar para o senhor. O que é tristeza profunda sempre? Ele está ligado a alguma forma de demência ou não? O que é isso? Ela pergunta. Foge um pouco, né, do tema. Tristeza profunda sempre, ela precisa buscar auxílio para ver se ela está só com uma tristeza que tem uma razão de existir, ou se ela está desenvolvendo um quadro depressivo, né? Fazendo o link com o que a gente está falando aqui, o paciente que percebe que está começando a esquecer as coisas e começa a desenvolver demência, a incidência de depressão é muito alta, porque ele percebe isso e ele fica muito ruim. Mas nesse caso dela, seria um foco mais relacionado à depressão, talvez não relacionado à demência, não sei a idade dela. Então, Inês, procura aí uma ajuda nessa questão, mais para a questão depressiva, que talvez seja um caminho para você achar um diagnóstico. Não tem relação com a demência, tá? Aqui também tem comentários da Zita, que ela fala assim: minha mãe fala as mesmas coisas várias vezes. E a Tereza também respondeu: eu também falo e esqueço o que estou falando. Essa questão de você repetir as coisas várias vezes, de pessoas que sofrem de um quadro de demência, é normal isso? Uma das coisas que chama atenção quando a pessoa começa a repetir as coisas, né? Toma medicação 2 vezes, se esquece se alimentou ou não, conta a mesma história mais do que uma vez. Não obrigatoriamente, tem pessoas que gostam de contar a mesma história mais do que uma vez por outras razões, mas se isso ocorre de uma forma crônica, diária, e vem acompanhado de outros sintomas, deve chamar atenção, deve levar no neurologista para examinar. Né? Legal, perfeito. Quero dar um bom dia também aqui para a Marilene e para o Paulo, mandaram aqui bom dia para a gente, bom dia para vocês. Doutor, alguma coisa mais que você acha importante a gente comentar com o nosso leitor? Talvez a gente não tenha englobado nessa entrevista de hoje? Não, acho que... Você lembra dessa questão relacionada à demência, às doenças ligadas a isso? Veja, o ponto principal quando eu falo de demência no sentido genérico da doença, não especificamente de imagem, é que na vigência de qualquer suspeita, de apresentação clínica, que procure o médico neurologista, que é o médico especialista apto para tratar. Existem também médicos geriatras que têm especialidade em neurologia e médicos neurologistas que têm especialidade em geriatria. Então, são especialidades que começam a se cruzar nesse tipo de doença.
E essas pessoas com formação apropriada são os médicos adequados para fazer a avaliação desses pacientes. Esse é um ponto principal que eu queria deixar registrado aqui. Legal, perfeito. Dr. Heraldo de Oliveira Melo Neto, radiologista do XLEM, presidente do Conselho Consultivo da Sociedade de Radiologia do Paraná. Obrigado pela entrevista aqui na Gazeta do Povo, doutor. E até a próxima. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Para você que assistiu a gente ao longo desses últimos 24 minutos, muito obrigado pela sua audiência. Fique à vontade sempre em comentar e compartilhar as nossas publicações, nossas lives. Para você, um ótimo dia e até a próxima.